Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, este é o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Este trimestre da Escola Bíblica Dominical, o terceiro trimestre, estamos estudando a respeito das epístolas pastorais com o tema geral, a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Temos estudado até a lição 6, no primeiro livro de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, e a partir de hoje, na lição 7, vamos começar a estudar a segunda epístola de Paulo a Timóteo, numa lição que tem como título, Eu sei em quem tenho crido. O texto áureo que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, afirma: Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E a verdade prática afirma assim: o crente, assim como o líder, precisa ter convicção de sua chamada e de sua condição de salvo em Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, esta é a nossa lição de hoje e teremos a oportunidade de refletir a respeito das orações e ações de graças em favor da liderança, saber que o líder e o crente necessitam ter convicções fortes e também compreender que o sofrimento também faz parte da vida cristã. Está comigo aqui o professor e presbítero Soares para debater conosco o assunto desta lição. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco retornaremos para começar o debate de hoje. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, caro telespectador, nós estamos estudando no terceiro trimestre de 2015 a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Nós observamos que até agora, nós já estudamos a primeira epístola de Paulo a Timóteo, constando aí seus capítulos, nos legou ensinamentos preciosos para o ministério, para a vida cristã de uma forma geral. Agora estaremos dando início à segunda carta de Paulo a Timóteo, onde nós temos aí 4 capítulos maravilhosos que nós vamos aqui debater, se edificar, se instruir nessa epístola maravilhosa. Quando nós observamos claramente a primeira epístola, fazendo um paralelo com a segunda, a gente detecta algumas coisas de suma importância para os nossos estudos, em particular em relação a essa segunda epístola. Com a lição de hoje, dando início, o estudo da segunda epístola, essa segunda carta foi escrita enquanto Paulo se encontrava preso. A prisão é lugar que destrói a fé e a esperança. E é verdade, a gente observa claramente que realmente se encontra nessa situação de prisão, de opressão, fala com mais propriedade. O apóstolo Paulo aqui, na sua epístola, nos mostra claramente. Mas isso, embora a prisão seja um lugar que destrói, de uma certa forma, a fé, a esperança, mas não do apóstolo Paulo. Pelo contrário, foi na prisão que Paulo escreveu muitas das suas cartas
para as respectivas igrejas na Ásia. Então, a gente destaca no início dessa segunda carta de Paulo a Timóteo as experiências profundas, marcantes do apóstolo Paulo quanto à questão de instruir seu servo Timóteo a permanecer na fé, constante na obra do Senhor, como assim fizera. Como nós já tratamos nas lições anteriores, né, o jovem Timóteo era frágil, tinha seus problemas de saúde, mas mesmo assim era constante nesta causa, na causa do Evangelho, que assim o apóstolo Paulo instruía. Então a gente percebe claramente que em meio às prisões, à opressão, às perseguições, Paulo conclama Timóteo para que ele permaneça na fé, na esperança, né, convicto da chamada que assim Deus lhe proporcionara por intermédio da imposição do apóstolo na vida do servo de Deus, Timóteo. Então, caro telespectador, nós observamos que o tom desta carta é um tom mais terno, né? Um tom mais afetivo. A gente percebe que na primeira epístola, Paulo destaca, né, o meu verdadeiro filho na fé, Timóteo, na primeira epístola, mas na segunda epístola ele destaca, meu amado filho na fé. Então você percebe a diferença de termo, né? O meu verdadeiro filho na fé, muito forte isso, mas na segunda carta ele destaca, meu amado filho na fé. Então Paulo tinha uma sensibilidade, Paulo tinha realmente um compromisso, tinha uma admiração, tinha um cuidado muito especial para com esse jovem servo de Deus, esse jovem pastor aspirante ao ministério. Então essa segunda carta ela vai nos direcionar nessa reflexão sobre os cuidados, né, que Timóteo teria no seu ministério. Até porque nós observamos que o ministério do apóstolo Paulo, e Paulo tinha consciência disso, à medida que a gente começa a ler as epístolas, Paulo, em especial a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo já estava demonstrando, já estava se expressando de uma forma que o seu ministério já tinha chegado ao seu ponto final. Então, mais do que nunca, aí que ele aumenta, né, os cuidados para com o seu servo Timóteo, a permanecer firme na fé e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade, pastor Fábio? É isso aí, professor Soares. O apóstolo Paulo, ele escreveu 3 epístolas, chamadas de epístolas pastorais, e na cronologia e na sequência ele escreveu primeiro 1 Timóteo, depois ele escreveu Tito, e por fim escreveu a 2 Timóteo. Inclusive, a segunda carta de Paulo a Timóteo já foi na sua última prisão, pouco antes de morrer. Inclusive a carta tem todo um tom de despedida, e Paulo dizia que já estava perto da sua morte, muitos o abandonaram, e ele estava ali na prisão, sentindo-se só, sentindo assim que estava muito abandonado e já perto da sua partida para a glória. É aqui em 2 Timóteo que ele vai dizer, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas mesmo numa prisão romana, mesmo sentindo toda a dificuldade e a solidão de uma prisão, e de muitos até ter o abandonado, ter desamparado ele, mas mesmo assim ele se lembra de Timóteo, do seu filho na fé, daquele jovem pastor, e Paulo tem a ideia de escrever para ele, para confortar Timóteo, para poder dialogar com Timóteo e dar os últimos conselhos e as últimas instruções para aquele jovem pastor. E aqui no versículo 2, em 1 Timóteo, 2 Timóteo 1 e 2, ele diz, ao amado filho Timóteo. Então, no tópico 1.2 da nossa lição, tem esse destaque desta expressão, ao amado filho. Isso mostra que o líder, ele precisa ter afeição, amor, saber demonstrá-los por aqueles que estão ao seu lado, cooperando na obra do Senhor. Uma coisa que eu quero destacar aqui é sobre a importância de termos pastor de pastores. O pastor, ele é pastor das ovelhas, todo mundo é ovelha, todos nós somos ovelhas, mas os pastores, eles também precisam ser pastoreados. Às vezes tem ovelhas que acham que não precisa, acham que o pastor ele não tem sentimento e não sofre, ele não tem carências e necessidades, inclusive afetivas.
Então, é importante que Deus levante pastores de pastores, pessoas que ajudem, que cuidem, que orientem, que aconselhem os ministros, os obreiros que estão realizando a obra de Deus. Então, Paulo teve todo esse cuidado com o jovem pastor Timóteo, e a partir do versículo 3, do versículo 3 até o versículo 5, ele começa a discorrer aqui, um texto aqui expressando ação de graças, de agradecimento. Então, em 2 Timóteo 1:3 diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Então nós vemos aí, e ele diz, olha, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Então veja que no tópico 1.2 da nossa lição, vemos a sensibilidade de Paulo, tanto a afeição dele, chamando Timóteo de amado filho. Aqui no tópico 1.2 da nossa lição, vemos a sensibilidade de Paulo no que diz respeito ao fato de ele estava lembrando das lágrimas de Timóteo. A Bíblia aqui não entra em detalhes em que ocasião Timóteo chorou, em que ocasião ele derramou lágrimas. Alguns acham que pode ter sido numa despedida de Paulo, quando Paulo ia sendo conduzido para Jerusalém, próximo da sua primeira prisão. Outros dizem que foi em outra ocasião, quando Timóteo passou por muitas lutas, por muitas dificuldades. E aqui eu quero chamar a atenção dos amados irmãos. O pastor, ele também passa por lutas, o pastor também passa por problemas, não é só as ovelhas. Todos os problemas que as ovelhas podem passar, estão sujeitas a passar, o pastor também está sujeito a passar todas elas, e às vezes tem dia que o pastor, por mais que ele tente, ele não consegue esconder problemas, dificuldade, e ele pode expressar sentimento de tristeza, de angústia, de dor, e como nós dizemos muito aqui no Nordeste, de aperreio por algum problema. Então, Timóteo estava chorando, estava derramando lágrimas por alguma coisa, mas Paulo diz aqui que, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegrias. Então Paulo, ele era sensível ao problema que Timóteo estava passando, e as lágrimas, professor Soares, elas nos mostram quão profundo era o relacionamento entre eles. Hoje em dia, infelizmente, os relacionamentos parecem cada vez mais superficiais, e nesta relação, na comunidade de obreiros, é necessário que haja esse sentimento de companheirismo, de um ajudar o outro, emprestar o ombro amigo ao outro, para que assim a obra de Deus seja feita. É verdade, pastor Fábio, é necessário que o obreiro tenha esse ombro amigo, né? E sempre observar que todos nós somos cristãos, né? Precisamos da ajuda, das orações, das intercessões uns dos outros, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo não era diferente, Paulo tinha essa sensibilidade, Paulo tinha esse cuidado, e assim, incessantemente, orava, intercedia pelo jovem Timóteo para que ele permanecesse na fé, para que ele permanecesse na esperança, e assim dando continuidade na missão que lhe foi incumbida. Então nós observamos claramente que nesse tópico 1.3, a fé de Timóteo era uma fé exemplar, um homem de caráter, um homem realmente de visão, compromissado com o reino dos céus. Muito bem, nós estamos já no final desse primeiro bloco, cientes e conscientes de que a missão do pastor é ajudar uns aos outros, assim como Paulo ajudava seu servo Timóteo. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate.
Amados irmãos e amigos, ouvintes do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos na lição de número 6, que tem como, na lição número 7, que tem como título Eu sei em quem tenho crido. São estudos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e também no capítulo 2. Então, estávamos no bloco anterior debatendo aqui o tópico 1 da nossa lição, orações e ação de graças. Já vimos aqui o tópico 1.2 e o tópico 1.1 a respeito da sensibilidade de Paulo, né, sobre o cumprimento dele com Timóteo, chamando de amado filho na fé. E nós vemos aqui no versículo 5 da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que Paulo diz as seguintes palavras para Timóteo: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aqui Paulo, depois de falar, chamar Timóteo do seu amado filho, depois de se sensibilizar, né, pelas lutas e pelas lágrimas de Timóteo, ele aproveita a oportunidade aqui para destacar um ponto muito positivo de Timóteo, uma qualidade muito positiva que era a fé de Timóteo. Isso é muito bom, isso é muito importante, porque as pessoas também precisam ouvir palavras de incentivo, palavras, conselhos que ajudem e melhorem a autoestima da pessoa. O obreiro ele não pode apenas ouvir críticas, mesmo que sejam construtivas, mas também palavras de incentivo. E aqui Paulo ele recorda, ele traz à memória a fé não fingida de Timóteo, e dizendo que esta fé bem consolidada de Timóteo, essa boa formação de Timóteo foi devido à sua boa formação familiar. Então ele disse, a qual primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. É interessante que aqui não faz referência ou menção ao pai de Timóteo. Em outra passagem da Bíblia, as Escrituras dizem que o pai de Timóteo ele era grego, ou seja, ele não era judeu, mas apenas a mãe dele, Eunice, que era crente, e a avó dele, que era mãe de Eunice, que chamava-se Lóide. Mas essas mulheres, elas tinham esse compromisso, nós vemos aí 3 gerações, a avó, a mãe e o filho, né? E o neto, aí, Timóteo, que estava propagando já em 3 gerações, passando esta fé verdadeira, esta fé não fingida. E isso traz também uma lição muito importante para nós a respeito da educação cristã no lar, a educação da palavra de Deus dentro da família. As famílias, elas precisam ter esse compromisso de ensinar a palavra de Deus. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então é importante o ensino da palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 6, alerta sobre a obrigação que os pais lá em Israel tinham de ensinar as crianças a palavra de Deus, que os nossos lares, nossas casas sejam o primeiro púlpito onde a gente vai pregar a palavra de Deus, seja dentro da nossa família. Então, professor Soares fica aqui nesse tópico 1.3, quando Paulo se refere a esta fé não fingida de Timóteo, a qual habitou primeiramente na avó dele, depois na mãe dele. Fica aqui um exemplo para as famílias, né, em relação à preocupação de ensinar a palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical ensina a palavra de Deus na igreja, para adultos, crianças, jovens, adolescentes, mas este ensino deve começar já na família, com o menino desde cedo. Perfeitamente, pastor Fábio. A gente observa também Moisés escrevendo em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado a tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te,
E também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por um frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Então nós observamos claramente que essas instruções, né, para a família é de uma fundamental importância. Os dias atuais são dias que estão campeando aí, que estão se revelando, né, de uma forma de filosofias humanistas muito forte, como, por exemplo, o relativismo, e aí vai de encontro aos princípios absolutos que a palavra de Deus nos ensina. Então, a família cada vez mais indo, né, para a escola bíblica dominical, na sua respectiva congregação, crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses valores, como aqui asseveram Moisés, inculcando na mente dos alunos, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos de uma forma geral, vai cada vez mais propagando esses valores absolutos que é a palavra de Deus. Nós observamos que nessa epístola e em toda a Bíblia nós precisamos ter convicção daquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Para mim, a Bíblia tem os seus valores absolutos e, no meu entender, são inegociáveis, não podem ser contestados. Nós vivemos num mundo humanizado, num mundo humanístico, né? Num mundo relativizado, mas a Bíblia não se relativizou. A Bíblia, através dos seus princípios, através dos seus valores, e aí a família está sendo alvo dos ataques dessas ideologias que tentam desvincular aquilo que Deus colocou para a humanidade através dos princípios da sua palavra. Então, quando a família ela consegue absorver isso, consegue abraçar isso, ela vai sendo feliz e vai caminhando, servindo e engrandecendo o nome do Senhor. É verdade. Um aspecto importante que eu quero chamar a atenção aqui dos nossos ouvintes é sobre a questão de fé e fidelidade. Aqui no versículo 5, quando Paulo diz a Timóteo, né, eu recordo, né, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, outra tradução diz, da tua fé não fingida, ele está se referindo à fidelidade de Paulo a Deus. Não é apenas uma fé momentânea, não é apenas uma fé esporádica, daquele momento que a pessoa confia que Deus vai fazer algum milagre. Tem gente que só está buscando esta fé para a operação de milagres, né? Aquela fé, naquele momento ali de uma circunstância, tem uma grande fé e amanhã já não tem mais fé nenhuma. E aqui, o que está sendo exaltado aqui e chamado a atenção é da fé de Timóteo, é a fidelidade dele, a fidelidade diária ao Senhor, o compromisso que ele tem com Deus. E isso é uma das qualidades, um dos aspectos do fruto do Espírito. Dentre os 9 aspectos do fruto do Espírito, um deles é a fidelidade. Então, isso aí é importante para o obreiro. O pastor, ele precisa ser mais crente do que pastor. Antes de ser pastor, ele precisa ser crente. Às vezes tem pessoas que se dizem pastores e que parece que a fé, a fidelidade deles é muito menor do que o título que eles ostentam. Então nós não podemos ser mais pastor do que crente. Temos que ser mais crente do que pastor. E no tópico 2 da nossa lição, Paulo começa a discorrer aqui a partir do versículo 6, sobre a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. E o tópico 2, que tem como título a convicção em Deus, Paulo já começa aqui no tópico 2.1 a falar para Timóteo as seguintes palavras. Preste atenção, pode abrir sua Bíblia aí e acompanhar conosco. 2 Timóteo 1:6 diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, ou te admoesto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Isso aqui fala da capacitação que Deus dá aos obreiros, aos homens e mulheres de Deus, para eles fazerem a obra de Deus. Deus tem dado dons espirituais e dons ministeriais para que a sua igreja desenvolva a grande obra, a grande tarefa, a grande comissão que é de evangelizar, de ganhar almas para o reino de Deus e de doutrinar ou discipular
esses recém-convertidos. Essas são as duas grandes missões da igreja, é a evangelização e o discipulado ou doutrinamento. E para que a igreja faça isso, Deus capacitou a igreja, Deus dotou o corpo de Cristo com dons espirituais e dons ministeriais que precisam ser despertados, precisam ser desenvolvidos na vida de cada um de nós. Da parte de Deus, Ele concede o dom, mas da parte do homem tem a questão do uso do dom, de não cair numa timidez e deixar de fazer a obra de Deus. Inclusive, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, Paulo ele dá uma outra palavra, conselho ou advertência a Timóteo, dizendo assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então nós vemos aqui que o chamado pastoral de Timóteo, ele se deu, ele foi explicitamente demonstrado no âmbito da congregação, no âmbito do ministério. Teve profecia, teve ordenação. Timóteo, ele não botou a mão na cabeça dele lá de frente ao espelho e disse que a partir de agora eu sou pastor. Não, teve alguém na igreja que foi usado por Deus em profecia para revelar o chamado e a vocação de Timóteo. O apóstolo Paulo impôs as mãos sobre ele, orou por ele, consagrou ele. O presbitério todo também orou por Timóteo, também consagrando. Então ele foi qualificado por Deus e pelo ministério local para exercer a obra do Senhor, para fazer a obra de Deus. A imposição de mãos sempre foi um gesto de grande valor na vida ministerial da igreja cristã. Então, isso é um símbolo de transmissão de autoridade, a imposição de mãos. E nós, por exemplo, na Assembleia de Deus, temos sempre o costume, quando vamos apresentar auxiliares de trabalho, quando vamos consagrar diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários, quando vamos dar posse a algum obreiro na igreja, em algum departamento, na direção de uma igreja, temos o costume de orar com imposição de mãos, que é um ato simbólico, a imposição de mãos de transferência de autoridade, de legitimar a autoridade daquela pessoa recém-empossada naquele cargo, naquela atividade. E foi assim também que fizeram os apóstolos quando consagraram os diáconos e tudo mais. Então, esta foi uma capacitação sobrenatural de Deus na vida de Timóteo, usando o ministério local para isso. Muito bem, chegamos ao final do nosso segundo bloco do programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para debater no terceiro bloco, continuar o estudo aqui do tópico 2 da nossa lição, a convicção em Deus.
Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2015, a igreja e seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Então, nós observamos, diante das explicações maravilhosas que o apóstolo Paulo, que o nosso querido pastor Fábio nos deixou de uma forma muito clara, eu sempre gosto de destacar que o cristão ele tem que ter convicção forte naquilo que Deus tem alistado. E Paulo realmente era um homem de convicção. Nós observamos claramente nas colocações do nosso querido pastor Fábio, e destacando aqui também a nossa lição do tópico 2, a convicção em Deus. Então, Paulo tinha convicção em Deus. Paulo não tinha convicção na sua intelectualidade, no seu conhecimento. Paulo era um poliglota, era um homem de um conhecimento extraordinário, de uma visão eclesiástica realmente muito apurada. Mas, mesmo assim, a sua convicção não estava preso a essas coisas humanas, mas em Deus. Então, isso é uma grande lição que nós tiramos do apóstolo Paulo, que ele repassa isso para Timóteo de uma forma muito clara. Então, tópico 2.1, o pastor Fábio já destacou bem, mas eu também quero aqui compartilhar nesse tópico também sobre algumas questões. Desperta o dom de Deus que existe em ti. Que dom é esse? Então, nós observamos que existem muitas especulações quanto à questão, que dom era esse? Nosso querido pastor Fábio destacou alguns dons ministeriais, alguns dons muito interessantes, mas aqui eu quero compartilhar. Então, nós observamos que depois da família, quem mais influencia as pessoas, na verdade, os amigos. E Paulo foi pai na fé de Timóteo e o seu segundo mentor espiritual. Então, Paulo, como mentor espiritual de Timóteo, nos mostra claramente que foi um intercessor incansável para com o ministério do apóstolo de Timóteo. Então, a gente percebe claramente que algumas questões aqui, quanto à questão desse dom espiritual, que dom era esse? Existe por parte de alguns comentaristas que esse dom, na verdade, era de uma certa forma, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Outros asseveram dizendo assim, isso não está tão explicitado nas Sagradas Escrituras, mas um determinado autor, embora o texto não deixe tão claro, Alford sugere que o dom era o dom de ensinar, o dom de presidir. Então, na verdade, nós compreendemos e concordamos com Alford, que sugere que, na verdade, esse dom que aqui é citado, Paulo, desperta o dom de Deus que existe em ti. Timóteo, desperta o dom que existe em ti. Esse dom era o dom de ensinar, era um dom de instruir, era o dom de presidir. Eu sigo também essa linha de pensamento, porque Timóteo precisaria instruir aquelas pessoas frente às perseguições, frente às falsas heresias com seus falsos mestres, o verdadeiro evangelho da graça. Então, como é que ele ia fazer isso? Ele ia fazer ensinando, instruindo. Então, como Paulo destaca muito bem aqui, desperta o dom de Deus que existe em ti. Então, certamente, Paulo estava encorajando Timóteo a perseverar no seu ministério. Paulo estava dizendo, em outras palavras, guarda a palavra, o ministério da palavra, ensina a palavra. Então, esse capítulo 1 e o capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo está dizendo, olha Timóteo, guarda a palavra, ensina a palavra, instrui na palavra, porque frente a vários reveses que estavam acontecendo naquele período da história cristã, era necessário que Timóteo realmente ensinasse, instruísse de uma forma muito convicta, como assim o texto nos coloca. A convicção em Deus, a convicção nos valores cristãos, na convicção na teologia da graça, que assim Paulo destaca muito bem nas suas epístolas. Então, a autoridade e o poder para ser um ministro de Cristo, Hendrix, é da opinião que se tratava do dom da graça de Deus, que capacitava o jovem Timóteo a ser o representante escolhido do apóstolo Paulo. Com certeza absoluta, nós observamos na explicação do nosso querido pastor Fábio que o Espírito Santo é quem capacita o servo. Só fazemos a obra de Deus porque o Espírito Santo nos mobiliza a fazê-la.
O Espírito Santo nos capacita em meio às nossas incapacidades. E assim Paulo destaca muito bem esse dom. Então o Espírito Santo, ele capacita a servir a Deus e por meio dele é possível superar o medo e as fraquezas, as fragilidades, como assim Timóteo tinha. Como é que Timóteo, um homem frágil, um homem simples, tímido, né, e por sinal doente, iria enfrentar, né, as perseguições de Roma, né, os algozes, os falsos ensinamentos, os falsos mestres, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, a obra de Deus ia avante. É isso aí, meu querido irmão e amigo, telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Apóstolo Paulo, ele precisava ajudar muito a Timóteo, porque Timóteo, ele foi chamado, foi vocacionado por Deus, foi capacitado pelo Senhor com dons espirituais e ministeriais para fazer uma grande obra. Mas Timóteo, a gente percebe ao longo do Novo Testamento, nessas epístolas especialmente, que Timóteo ele era meio tímido, talvez por ser uma pessoa muito jovem, uma pessoa jovem, não era aquele ancião de praxe na cultura judaica, né, que ensinava, que orientava, né, que liderava, mas ele era uma pessoa jovem e, além disso, ele também sofria e padecia de constantes enfermidades. Mas, principalmente por causa da sua juventude, certamente ele enfrentou algumas resistências, algumas pessoas desprezavam a sua mocidade, e enquanto isso, Paulo estava sempre ajudando a Timóteo: olha, ninguém despreze a sua mocidade, mas já que tem alguém que não quer considerar o seu ensino, o seu trabalho, a sua atividade, em contrapartida, seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na piedade e tal. Então Paulo, ele não desistiu de formar um grande líder. Ele não desistiu de Timóteo, ele via que Timóteo tinha potencial, tinha futuro, foi chamado por Deus, mas um temor, uma timidez estava tomando conta de Timóteo. E aí Paulo precisou dar aquela força, ajudar, animar. Isso chama-se o dom de exortar, animar, recuperar a autoestima das pessoas. E aí Paulo diz, aqui no versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então é justamente o tópico 2.2 da nossa lição, quando Paulo exorta Timóteo para que tenha coragem. E um líder, ele precisa ser corajoso, porque o medo, ele paralisa, o medo, ele neutraliza as nossas ações em favor da obra de Deus. E fazer a obra de Deus é muito difícil. Muitas vezes o líder, o pastor, ele contraria interesses terrenos e também interesses infernais, porque muitas coisas se levantam na terra e no mundo espiritual para querer calar a voz do pastor, para querer aplacar a ação da igreja. E o pastor, ele precisa ser uma pessoa de coragem, ele não pode se deixar abater com as dificuldades e os problemas do dia a dia. E por isso que Paulo diz a Timóteo: desperte o dom de Deus que há em ti. Só lembrando que uma das principais finalidades que Paulo consagrou Timóteo, deu posse a Timóteo como pastor da igreja de Éfeso, foi para enfrentar os falsos ensinos, enfrentar as heresias, para organizar aquela igreja, e tinha uma tarefa muito grande para Timóteo, que era trabalhar na palavra. Por isso que Paulo disse a ele, 2 Timóteo, aqui 3:15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então Timóteo precisava despertar este lado aí da exortação, de trabalhar na palavra, de combater os falsos ensinos, de instruir a igreja, porque o pastor, todo pastor, ele tem que ser um mestre, e todo mestre, ele agindo, ensinando, ele também está sendo pastor, embora exista diferenças entre esses dois ministérios, mas há muitas semelhanças. E Paulo, ele continua dizendo
Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos. E aí, professor Soares, no versículo 11, Paulo fala sobre a chamada dele, diz para o qual, ou seja, para o Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, Paulo, ele era um apóstolo dos gentios e com essas qualidades de pregador, apóstolo e mestre. Muito interessante, qualidades, né, fortes para um apóstolo, né? Então, nós destacamos aqui o apóstolo dos gentios, né? Aqueles que precisavam realmente ter o Evangelho da Graça. Paulo era um defensor nato da doutrina cristã e um propagador do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, que alcança o mais vil pecador, o Evangelho que dá força, dá esperança, dá fé no ministério de igual sorte. Então, Paulo relembra, quero destacar aqui também, a Timóteo, as qualificações que devem caracterizar um mestre: coragem, força, determinação, experiência, fé. E aí, Paulo destaca, de igual sorte, todas essas qualificações, né? Domínio próprio, o amor, a esperança. Então, essas qualificações é necessário para que pudesse propagar um evangelho da graça, um evangelho da salvação. Então, chegamos ao final de mais um bloco, né? E logo após estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Grande Cruzada Evangelística Mossoró para Cristo, o maior projeto de evangelização da cidade de Mossoró. Você faz parte dessa missão. Centenas de vidas são alcançadas todo ano pelo poder do Evangelho nas concentrações de alto impacto nas ruas da cidade. Equipes se mobilizam para irem de casa em casa, levando esperança de salvação, despertando assim uma mobilização total da igreja em busca de um único objetivo: o reino de Deus. Nos locais das concentrações não ficam de fora a parte social. Mais de 2.500 atendimentos nos mais diversos cantos da cidade são realizados, beneficiando assim uma grande parte da comunidade em Mossoró. A cruzada cresceu, se renovou e o renovo espiritual é visto todos os dias em um local bem especial: a Tenda do Avivamento. Na Tenda do Avivamento, recebemos centenas de pessoas em busca de uma experiência pessoal com Deus. Quando se olha para a realização da Cruzada Evangelística Mossoró para Cristo, se vê uma igreja, uma única igreja, forte, unida, comprometida. Todos os seus departamentos estão reunidos em favor desta grande obra. Senhoras, senhores, jovens, crianças, adolescentes, todos fazem parte desta grande missão. Amados irmãos e amigos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, no qual debatemos aqui a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tem como título a lição de hoje: Eu sei em quem tenho crido. Isso é muito importante. Versículo 12, 2 Timóteo 1 e 12, Paulo fala da sua convicção. Ele fala da convicção da sua chamada, fala da sua convicção em Deus, na sua confiança, e isso é importante. Paulo ele começou a falar de vários aspectos da relação dele com o Senhor, do seu ministério, aqui no tópico 2.3 da nossa lição, e quando fala aqui que ele era o apóstolo dos gentios, então Paulo dá exemplo da vida dele para que Timóteo também tenha a mesma convicção da sua chamada ministerial, assim como Paulo também tinha a sua convicção. Mas o tópico 3 da nossa lição de hoje, um convite ao sofrimento por Cristo.
este tópico 3 é com base já no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo de 1 a 13, onde fala-se aqui dos estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Então, no capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo continua na sua orientação a Timóteo dizendo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Isso aqui é muito importante. A graça de Deus, ela se manifesta de diferentes maneiras, de diferentes formas. Tem a graça salvadora que se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça preveniente que nos capacita para atendermos ao chamado do Senhor Jesus Cristo e aceitar Cristo como Salvador. Mas uma vez salvo, uma vez alcançado por esta graça, ela continua na nossa vida, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Então o Espírito Santo que começou com esta graça na nossa vida, ele continua nos ajudando, nos fortificando, nos fortalecendo para que a gente possa realizar a obra de Deus. E o crente, ele não pode contar apenas com o obreiro cristão, ele não pode contar apenas com as suas habilidades intelectuais, com a sua capacidade, com o seu conhecimento, com a sua facilidade de liderar e tal. Tudo isso é importante, mas não é só isso que é importante. Tem outras coisas também importantes, e uma das coisas importantes é a dependência da graça de Deus, é a ajuda da graça do Senhor. Então essa graça de Deus em Cristo, ela vai fortalecer o obreiro, vai capacitar o obreiro, vai ajudá-lo no cumprimento da sua missão e do seu chamado. Por isso que Paulo aconselha a Timóteo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Se o pastor não se fortalecer diariamente na graça de Deus, se Deus não der graça diariamente ao pastor para que ele faça a obra de Deus, ele não vai aguentar o tranco, ele não vai aguentar as dificuldades, ele não vai aguentar o labor diário, o labor pastoral cotidiano. Então, isso é importante. Paulo também, escrevendo aos Efésios, ele disse: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A graça de Deus na nossa vida fortalece-nos na força do Senhor, fortalece-nos no poder de Deus e nos capacita, nos ajuda para cumprirmos a nossa missão. Então, professor Soares, esse tópico 3.1, o fortalecimento na graça, é algo que todos nós, obreiros, professores de escola dominical, precisamos para cumprir a nossa missão árdua, espinhosa sim, porém gloriosa, prazerosa, por causa da graça de Deus na nossa vida. É verdade, com certeza absoluta. Sem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não fazemos absolutamente nada, mas com essa graça a gente consegue ter graça de Deus, e assim fazer a obra do Senhor de uma forma muito dinâmica, muito eficaz, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente observa que nesse tópico 3, um convite ao sofrimento por Cristo, estarmos firmes e fortes, entendendo o significado da graça. Nós observamos também nesse tópico, nesse capítulo 2, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, Timóteo, como filho na fé do apóstolo Paulo, deve guardar o evangelho intacto, deve guardar o evangelho sem mistura, para comunicá-lo com fidelidade. Então Paulo conclama Timóteo a proclamar o evangelho da graça de forma intacta e a comunicá-lo com fidelidade. E assim Timóteo, como um bom pastor, absorveu muito bem esses ensinamentos do apóstolo e assim fizera. Então o veterano apóstolo, Paulo, então lança a mão de várias figuras para fixar, de uma certa forma, a importância do ministério da palavra. Enfatizo mais uma vez, Paulo conclama a Timóteo: guarda a palavra, ensina a palavra, Timóteo. Então Paulo conclama Timóteo ao ministério da palavra. E aí quando o obreiro realmente ele entende e se aprofunda no estudo sistemático organizado da palavra, as ovelhas agradecem, e o reino de Deus
é beneficiado. Então ele lança mão de várias figuras, de várias ilustrações, que aqui o comentador da nossa lição destaca duas figuras, duas ilustrações, a figura do soldado e a figura do lavrador. Mas também podíamos destacar a figura do mordomo, a figura do atleta, e várias outras figuras, mas em destaque, nessa lição ele destaca a figura do soldado, de certa forma. Então, o apóstolo Paulo passa da figura do mordomo, né? Nós somos mordomos de Cristo, nós somos servos de Deus, que cuidamos das coisas do Senhor, da casa do Senhor, então somos mordomos, e da sua palavra, em proclamá-la, em testemunhá-la de uma forma muito clara. E passa para a figura do soldado. Todo cristão, toda pessoa sabe o significado de um soldado. O soldado ele tem que estar sempre no quartel vigilante, né? Para que o inimigo não venha e possa ultrapassar determinados limites. Então, a figura do soldado é extremamente importante. O soldado, a semelhança, por exemplo, do atleta, precisa de treinamento, precisa realmente de disciplina. Eu já tive a oportunidade de passar pelo Exército, né? E aí a gente é ensinado, é instruído na disciplina, né? E é extremamente importante o obreiro ser disciplinado. E a figura do soldado é marcante. O apóstolo Paulo aqui para todo obreiro, a figura do soldado. Então ele já havia ensinado que a vida cristã é uma luta sem trégua contra os principados e potestades. Ele destaca também, por outra razão, que todo cristão deve estar revestido com a armadura de Deus. Ou seja, o soldado tem que estar revestido com a armadura de Deus. É interessante destacar que o obreiro precisa ser um bom soldado para participar do sofrimento. Todo soldado, todo bom soldado, ele também passa por sofrimento. A semelhança do cristão. O cristão que não sofre, né, precisa observar se de fato é um cristão, porque um cristão ele sofre em prol da obra, ele sofre em prol das almas que se perecem. Então, um cristão que ele é compromissado com o reino dos céus, é a semelhança do soldado. Outra lição que nós podemos extrair do soldado é que o soldado cristão precisa estar disposto a sofrer. Destacamos isso, a vida cristã não é um parque de diversões ou um campo de batalha, mas é um campo de batalha, sim. Nós observamos, né, que a vida do cristão é um campo de batalha. O obreiro não é um turista, mas um soldado em prontidão. Não é verdade, pastor Fábio? É isso aí. A nossa trabalho, a nossa ação na obra de Deus, ela é intensa, cheia de desafios e precisamos ser disciplinados, precisamos estar instruídos de como fazer, de como agir. Isso aqui mostra também sobre a necessidade da gente realizar a obra de Deus conforme Ele quer, conforme Ele se agrada. Então, além da figura do atleta, da figura do soldado, que renuncia muita coisa, que se prepara, que treina, que se qualifica, que está sempre procurando se superar, sempre está procurando fazer o melhor, ele também ele fala sobre a questão da coroação do atleta, da recompensa, do galardão, porque todos nós, obreiros da obra de Deus, também vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa ou o galardão das nossas obras. E Paulo diz aqui no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 5, diz: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Daí vem aqui o tópico 3.3 da nossa lição, que é a questão da figura do lavrador. A igreja, na Bíblia, ela é comparada a um edifício, a igreja é comparada a um corpo, mas também a igreja é comparada a uma lavoura, a uma plantação, a uma lavoura de Deus. E nós, obreiros do Senhor, somos lavradores ou agricultores que cultivamos nesta terra, cuidamos desta terra, semeamos a boa semente nesta terra e ajudamos no crescimento e na produção
dos frutos. Então ele usa aqui sobre a necessidade, assim como o agricultor, ele trabalha com afinco, a fim de preparar a terra para receber a semente, o obreiro cristão também deve ter esta mesma dedicação de trabalhar, de preparar a terra, de semear a terra, de cuidar daquela semente, de irrigar aquela semente, de adubar aquela planta recém-germinada, de dar àquela planta todas as condições, todos os nutrientes e a água necessária para o crescimento saudável daquela lavoura, para o crescimento saudável daquela plantação. Mas também o agricultor, além de preparar a terra, semear a boa semente, adubar e irrigar para que tenha um bom crescimento, o agricultor também atua combatendo as ameaças, combatendo as pragas, as doenças, as moléstias, as ervas daninhas que se levantam para sufocar a plantação, para poder acabar com a plantação. Então, da mesma forma como o agricultor também tem essa ação de defender a sua plantação contra as ervas daninhas, as pragas e as doenças, o obreiro cristão ele também precisa, como um lavrador, também cuidar da igreja de Deus, cuidar do rebanho do Senhor, nutrindo, adubando, irrigando, mas também protegendo de todo mal, de todo perigo, para que assim a igreja possa produzir bem os seus frutos, até que os frutos apareçam. E a recompensa para o lavrador é fazer uma boa colheita, porque aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, professor Soares, realmente o labor do obreiro cristão, ele é diário, é cotidiano, ele é difícil, soa sua camisa, muitas vezes com lágrimas, como o agricultor, mas o obreiro, assim como o agricultor tem a esperança de colher bons frutos lá na frente, o obreiro cristão também tem esta esperança, tem a convicção, a certeza de que ele plantou a boa semente, que ele deu todas as condições necessárias para que aquela semente germine e cresça, que ele combateu as ameaças, ele tem aquela certeza, aquela convicção que vai fazer uma boa colheita. Daí o título da nossa lição, Eu Sei em Quem Tenho Crido. Perfeitamente, Eu quero destacar, finalizando, que nessas figuras que o apóstolo Paulo destaca, as ilustrações, a disciplina e o trabalho para o êxito do trabalho do reino de Deus é preponderante na obra do Senhor. É verdade, meu querido irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, chegamos ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Queremos agradecer a sua audiência, queremos agradecer também a participação do professor e presbítero Soares aqui na nossa mesa. E o debate continua onde? Continua domingo na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Vá à sua congregação da Assembleia de Deus, mais próxima da sua casa, e participe todo domingo de manhã às 9 horas da Escola Bíblica Dominical em Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Pai do Senhor.